amigos e amigas, muita paz para todos, para todas. Vamos para mais uma jornada nesse encontro de reflexões em torno do livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Hoje com a nossa quinta aula, onde vamos refletir sobre a perda do sentido ético existencial, que é o título que a Joana dá para esse último item do capítulo 1. Lembrando que os anteriores é toda uma preparação, poderíamos ver, é um encadeamento para vir culminar com esse último item, né? Desde aquele primeiro momento da busca, passando pela solitude e o torvelinho social, para a gente poder encontrar o sentido ético da existência, analisando as possibilidades de perda desse sentido existencial. Mas gostaríamos de iniciar a nossa reflexão de hoje, trazendo para vocês uma frase que eu achei muito interessante e, no meu entender, tem a ver com o nosso conteúdo de estudo de hoje. Ela é do Papa João Paulo II, quando ele diz assim: é importante observar que um dos aspectos mais significativos de nossa situação atual é a chamada crise de significado. As visões da vida e do mundo, frequentemente de natureza científica, proliferam a tal ponto que nos vemos diante de uma crescente fragmentação do conhecimento. Isso torna a busca de significado difícil e, frequentemente, infrutífera. Há várias coisas aqui para a gente meditar e que tem a ver com esses nossos estudos, desde a palavra que ele utiliza aqui de a busca, né, de significado que todos nós realizamos na vida, para podermos, como item que foi analisado recentemente, né, sair desse torvelinho social, buscar a solitude, para a gente poder vencer o desânimo, o cansaço, retornar revigorado para o torvelinho, mas preparado para poder lidar com ele sem tanto desgaste e sem haver a possibilidade, digamos, de perda desse sentido ético existencial. É interessante observar quando o Papa fala que nós alcançamos um alto nível, digamos assim, de conhecimento, de tecnologia, e nessa busca do conhecimento nós acabamos criando uma fragmentação muito grande, né? E é interessante lembrar que Kardec buscou ao seu tempo, e a doutrina espírita hoje continua essa saga, que é de integrar os conhecimentos. Daí porque ele vai afirmar a aliança da ciência com a religião, daí porque também ele vai fazer questão de trabalhar o tríplice aspecto da doutrina como não só ciência, não só filosofia, não só religião, mas é uma integração de saberes que vai nos favorecer com uma percepção do ser como sendo um ser integral. Espírito, perispírito, corpo, um ser interexistencial, vivenciando uma experiência humana, mas percebendo-se na essência como sendo um ser imortal. Então, essa visão da vida de forma fragmentada prejudica o nosso encontro com o sentido da vida. É a leitura que eu faço dessa frase do Papa João Paulo II, como uma espécie de preâmbulo para o que a Joana vai trazer aqui para nós, quando ela começa, inclusive, esse item afirmando que o indivíduo, ou que todos nós, temos dentro de nós, mesmo que inconscientemente, como que uma espécie de germe do sentido ético
da existência. É como que inconscientemente nós sabemos, né, esse sentido, a existência desse sentido. Só falta descobrir. Aliás, é com todas as potencialidades que trazemos conosco e às vezes nós não temos a plena consciência de que elas estão aqui, aguardando como uma semente o momento propício para ser despertada, desenvolvida, cuidada, ampliada e assim por diante. E ela ainda coloca que nós somos uma chispa do psiquismo divino, né? De que nós somos essa criação divina que se manifesta na existência corporal para realizar o seu trabalho de aprendizado, o seu trabalho de evolução, para poder, então, estabelecer aquele estreitamento entre aquele canal do eu mais profundo com o ego. É um processo todo de crescimento para que a gente chegue um dia e a gente consiga se permitir ser conduzido pelo nosso self, pela nossa essência espiritual, onde nós vamos encontrar, sobretudo, nesse despertar da consciência, esse trabalho de individuação, como já falava Jung, o trabalho do progresso, né, da evolução espiritual, como afirmam os espíritos na doutrina espírita. É por isso que nessa marcha de ascensão, de crescimento, né, cada passo que nós vamos dando, de uma certa forma, é, um significado para a experiência nova quando nós estamos atentos a isso e permitimos que essa experiência se incorpore em, em nós, né? Possibilitando-nos o entendimento das possibilidades de novos desafios para novos aprendizados. É por isso que os espíritos, de uma forma em geral, Emmanuel, principalmente nos prefácios do livro de André Luiz, ele às vezes coloca para nós a seguinte reflexão, que muitas vezes nós entramos na vida física, saímos da vida física, entramos de novo, saímos novamente, sem a mínima consciência do que está acontecendo, significando dizer que nós gastamos um tempo relativamente grande sem maiores aprendizados. Eu vejo assim, nunca deixamos de aprender algo, né? Mas é tipo, o investimento foi grande demais e o retorno que nós tivemos ao desencarnar é pequeno demais para o investimento que foi feito. É como nós entendemos essa essa proposição dele. Então, a questão todinha, vai dizer Joana de Anjos, que é quando nós estamos justamente nessa experiência carnal, trabalhando, na medida do possível, essa nossa ascensão, essa nossa evolução, nós acabamos desenvolvendo mais a personalidade do que a individualidade, né? O que é que isso quer dizer? O que é que ela quer dizer com isso para nós? A individualidade é a nossa essência, nosso espírito imortal, né? Enquanto que a personalidade é aquela persona que nós utilizamos agora na atual reencarnação. Aí a gente costuma dizer assim: nós temos uma só individualidade, mas temos várias personalidades. Então, hoje, Joel, ontem, João, amanhã, numa próxima reencarnação, José. Então, esses nomes representam as nossas personalidades. Mas um pouco mais do que isso, desenvolvemos mais a personalidade porque nós, apesar de sermos espíritos, termos inconscientemente ou conscientemente essa percepção, né, de que somos espíritos, somos essa essência, mas na prática nós vivemos mais para a personalidade, cujo corpo reveste essa individualidade, o espírito. Então, mesmo nós espíritas vivemos, de uma certa forma, mais para a matéria do que propriamente para o espírito. Então, é por isso que
ficamos um tanto, digamos assim, desatentos, né, à percepção de nós mesmos. Tá? Em toda a extensão da sua obra, da série psicológica, ela vai bater na tecla da necessidade, da importância do autodescobrimento, do autoconhecimento, da autotranscendência, para você ir se percebendo quem é, onde você está, para onde você está indo, como você quer ficar, e assim por diante. É esse trabalho que vai nos permitir um autoconhecimento, conhecer a si mesmo, e, consequentemente, ir despertando paulatinamente a nossa consciência. Então, desenvolvendo mais a personalidade do que a individualidade, que nós todos somos, nós nos vemos muitas vezes compelidos em manter uma aparência, né, que não corresponde à nossa realidade interior. Então, com isso, os conflitos passam normalmente despercebidos, né, sem serem devidamente notados pelos demais membros do grupo familiar, do grupo social, né? Mas sem que nós busquemos a devida solução para esses conflitos, né? E sem aquela decisão de enfrentá-los de uma maneira objetiva, consciente dentro da existência. Lembrando que as personas são necessárias, as máscaras que nós usamos faz parte do nosso convívio social. Muito bem. Mas não é isso que ela está querendo dizer aqui. É que, às vezes, nós camuflamos de tal forma a nós mesmos para passar uma ideia que não corresponde à nossa realidade interior, e isso implica num gasto de energia muito grande da nossa parte para manter aquela aparência, com medo de nós mesmos termos que fazer um olhar mais cuidadoso para a nossa própria realidade. Daí porque esse trabalho de autoconhecimento, às vezes, nem sempre é tão simples, nem sempre é fácil, porque implica em você olhar para dentro, fazer esse mergulho em si mesmo, para se ver como você é, como você está no momento que você quer melhorar. E aí, Jung, na sua psicologia analítica, vai propor sempre para a gente que nós somos sombra e luz, somos bem e somos mal, nós temos o anjo e o demônio dentro da gente, está tudo dentro da gente. O importante é você tomar a consciência de que está dentro, que isso faz parte do nosso processo de crescimento e aprendizado, para a gente poder, então, avançar em alguma direção. Então, reforçando, essa aparência que a gente busca manter acaba sendo, de uma certa maneira, muito prejudicial. Quando eu faço a leitura dessa questão, eu gosto de ver assim: não é que você tenha que ser, como alguns dizem, não, eu sou o que sou e acabou, quem quiser que goste, e assim por diante. Não é isso, porque um dos objetivos da nossa existência é esse trabalho de correção dos nossos instintos, de aprimoramento dos nossos instintos, de contenção da nossa agressividade, né, daquilo que nós chamamos de mal que trazemos conosco. Porque se todo mundo fosse ser quem de fato é, ninguém iria suportar a convivência, né? Daí porque todos nós temos tendências, temos aptidões, temos emoções negativas dentro da gente, temos os impulsos da agressividade dentro da gente, da violência, está tudo dentro de nós. Então, é você tomar consciência disso para fazer esse trabalho de correção, às vezes até mesmo de contenção, para poder ir crescendo e poder evoluindo. Então, você precisa, de uma certa forma, dessa máscara, mas tem que ter o cuidado para a máscara não ser você na sua percepção, né? É como os atores antigos nos teatros, de onde vem o termo máscara, persona, quando se utilizava de quatro, cinco, seis máscaras para interpretar vários personagens. Aí o problema, imagine assim, usando a metáfora, se uma dessas máscaras colar no rosto,
né? Como é que fica? Como na atualidade, às vezes, você vê situações onde um ator, uma atriz, né? Ele não conseguiu, ela não conseguiu se desfazer daquela persona que ela estava interpretando e traz isso para a vida real. Então, quando a gente tem essa dificuldade de ter essa percepção da nossa essência, da nossa personalidade, de que nós nos utilizamos de papéis dentro da sociedade na qual nos encontramos, acabamos postergando, adiando, diz ela, esse encontro com a gente mesmo, né? Então, esse autoenfrentamento que nós precisaríamos fazer para nos conhecer mais, né? Nós vamos pensando em apagar com isso as nossas tendências, os impositivos emocionais não atendidos que lhes acabam transmutando em pesadelos ou fantasmas sempre presentes, não obstante sejam ignorados, afirma ela. E, apesar desse esforço que a gente faz para a gente ter uma posição social, ganhar valores amoedados, termos amigos, relacionamentos agradáveis, trabalho, emprego, mediante os quais a gente possa nos manter, manter a família quando nós a temos, a gente acha que com isso, com essas medidas, nós estamos livre dos tormentos que se derivam das insatisfações dentro da gente que não foram devidamente elaboradas, corrigidas, né, dos conflitos sofridos, por exemplo, diz ela, na fase perinatal, né, aquela fase que nós nos encontramos no processo reencarnatório, e hoje as experiências de regressão a vivências passadas nos mostram que conflitos há que vêm dessa fase do nascimento, né, da hora do parto, do nascimento, ou até mesmo do período gestacional, onde houveram ocorrências que acabaram se impregnando no ser reencarnante, né, deixando ali impresso determinadas situações experienciadas com marcas profundas que poderão se apresentar mais tarde na fase da adolescência ou até mesmo na fase adulta, criando-lhe problemas, conflitos e sofrimentos os mais diversos. Então, isso porque nessa fase perinatal, o bebê, vamos dizer assim, né, experimenta todas as emoções, da mãe principalmente, do meio em que está situado, as vibrações, as energias, os impactos emocionais das situações é, experienciadas no meio familiar, de uma forma em geral, principalmente captando, né, se é um ser que está sendo aceito ou não aceito dentro daquela nova, dentro daquela família, né, se teve uma infância bem vivida ou mal vivida, assim como as próprias heranças trazidas das encarnações passadas, de onde todos nós procedemos. Então a gente vê que o assunto guarda uma certa complexidade, né? Porque envolve essa realidade que somos, espíritos imortais, no processo reencarnatório, trazendo as marcas do passado, vivenciando aquele período perinatal numa boa ou não, né? Passando por uma infância numa boa ou não. Daí a gente costuma dizer que normalmente a gente tem uma criança ferida dentro da gente, e que a gente pode bem elaborar tudo isso, ou isto, né, essa ou aquela ocorrência, como citadas, provocar traumas profundos que se refletem em determinadas inibições, em determinados conflitos na vida adulta. E aí, por nós não termos uma, uma percepção mais segura de uma visão mais integral, digamos, da vida, por estarmos muito orientados pelo paradigma materialista de que nós somos apenas um corpo numa experiência carnal e assim sucessivamente,
nós nos preparamos para a vida dentro daquela percepção de que você precisa ter sucesso, você precisa ser reconhecido, daí porque a gente busca esse sucesso na área econômica, na área social, na área emocional, na área orgânica, na área familiar e assim por diante. Ocorre que, principalmente por falta de um preparo de ordem, digamos, moral, espiritual, a gente não se fortalece ou a gente não se prepara para lidar com as dificuldades da vida, com os enfrentamentos que a vida propõe. Daí porque quando a gente normalmente tem uma ideia, um ideal, um projeto a ser desenvolvido e algo aconteça a nível de insucesso, ela vai afirmar isto, nós então derrapamos, né? Como se a vida perdesse completamente o seu sentido, porque perdemos na área econômica, perdemos na área afetiva, ou temos o problema das doenças no corpo, enfim, qualquer coisa que nos decepcione, seja entendido como sendo um insucesso na nossa vida, provoca essa crise existencial. E a gente, às vezes, até costuma dizer, né? Poxa, agora minha vida não tem mais sentido. Eu perdi tal pessoa, rompimento de um relacionamento, né? Eu perdi fulano ou cicrano, o que vai ser agora da minha vida? E a pessoa, às vezes, deprime, pensa até mesmo em suicídio, ou então essa perda financeira que eu tive e agora o que vai ser da minha vida, acabou tudo. Ou então, quando você perde um bem material, você acha que a perda daquele bem acabou o sentido da sua vida. Veja, é doloroso, né? Porque se trata realmente de uma perda, e isso causa, de uma certa forma, dor, sofrimento para nós. Mas daí você considerar como que isso, nisso ou naquilo, nessa ou naquela pessoa está toda a sua vida, eu vejo assim, é você colocar num lugar só, tá, a essencialidade da sua existência nessa experiência, nessa jornada que nós chamamos de vida. Então, como nós não construímos esse roteiro de segurança para lidar com as dificuldades, a gente tomba, a gente se torna um ser frágil, né? Com uma baixa tolerância às frustrações da vida, porque elas ocorrem, né? Vão continuar ocorrendo, mais ou menos, mas sempre vão existir como desafio ao aprendizado, ao crescimento de cada um. Então, às vezes, esse tipo de estado acaba levando o indivíduo a uma espécie de vazio interior, né? Um vazio psicológico, emocional, ideológico, e acaba sendo os seus pensamentos, seus raciocínios normalmente assim muito negativos, pessimistas, masoquistas, né? Já que ele não consegue ter uma visão da realidade na qual se encontra para poder perceber o transtorno no qual se encontra situado e o que lhe compete fazer para sair dele, já que ele, né, o transtorno tem um caráter temporário. Daí porque as perdas na vida, seja por motivo for, é natural, é compreensível. Agora, digamos, a gente tem um tempo, né? Que pode durar alguns meses para lidar com aquela perda, que é o que a gente chama de você aprender a lidar com o luto em função da perda não somente de pessoas, mas também de afetos, de, de algo até mesmo material. Mas, por outro lado, diz Joana, se você conseguiu experienciar a canalização espiritual
E aqui ela está voltando ao item anterior, quando falamos sobre cansaço e desânimo, que uma das causas do cansaço e do desânimo é quando o indivíduo se dá conta de que ele tem um eu, vamos chamar aqui de um eu profundo, um eu superior, ou o seu self, ou a sua essência espiritual, e tem um ego. E aí ele percebe essa ligação do ego com esse seu eu e permite que as energias do eu vá inundando o seu ego. E aí isso cria um choque no início, provocando, portanto, cansaço e às vezes até mesmo o desânimo, mas à medida que o indivíduo vai se familiarizando com essa proposta, ele vai tirando de letra as situações e se permite, em estados de consciência alterada, ou quando ele vive emoções místicas de forma mais profunda, essa essa união ou essa canalização dessas energias do eu mais profundo em ligação com o self. E aí você se fortalece para poder lidar com as dificuldades da vida. Então, o retorno ao dia a dia provoca, de uma certa forma, de início, um mal-estar e vai se considerando estranho, né? Onde agora se encontra. Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai estreitando esse canal entre o self e o ego, vai se percebendo mais como essência, como um ser imortal temporariamente no corpo, e vai desfazendo esse mal-estar, para inclusive poder melhor lidar com as aflições da vida, com as dificuldades da vida. E quando isso não acontece, o indivíduo pode sentir-se perdido e também perder o sentido ético existencial. Então, é natural, é compreensível esta, e é inevitável até mesmo, afirmativa de Joana de Ângeles, esse tipo de ocorrência, porque toda ascensão, toda subida, ela é difícil. Você subir uma escada cansa, gasta energia. Você subir um morro cansa, gasta energia. Você subir uma ladeira também. Você subir numa árvore também. Então, toda ascensão, ela guarda uma certa dificuldade. Mas quando você estabelece o ideal, que é alcançar ali o cume, o pico, né? Você coloca isso como meta, como um ideal de vida para dar um sentido para você fazer o que você faz. Então, você vence toda e qualquer dificuldade. E quando o indivíduo ele perde esse sentido da existência, a vida não tem mais sentido por isso, por aquilo outro, ela vai sugerir uma forma de você trabalhar essas questões para poder fazer um encontro melhor consigo mesmo, se conhecer mais e ver, inclusive, de onde vem esse desânimo, esse cansaço, esse aturdimento, essa falta de sentido para a sua vida. E aí ela vai recomendar, inclusive, isso faz parte de várias abordagens terapêuticas, você fazer um estudo biográfico, né? Que aí seria você, às vezes, manter um diário, né, de você relembrar situações experienciadas na vida, desde a infância até agora, como se você fosse fazer um estudo biográfico. É o que normalmente, às vezes, a gente faz na terapia de início, né? Uma espécie de biografia, estudo biográfico da pessoa, desde o nascimento até o momento, muitas vezes até investigando o período perinatal, como foi a gestação e assim por diante, para poder ir fazer a identificação das origens, né? Ou da origem dos conflitos que traz hoje consigo, ou identificando, usando um termo da psicologia, né, os seus complexos, buscando conhecer a sua, a sua sombra para ver a origem do que lhe aturde na atualidade e lhe permite
e não lhe permite, às vezes, seguir em direção ao alvo que foi estabelecido, com segurança, com tranquilidade e assim por diante. Então, em outras palavras, é você descobrir por que o desinteresse da vida. E se a gente for fazer essa busca, ela vai estar, de uma certa maneira, nesse nosso passado atual, em nosso passado espiritual, daí porque determinadas situações, quando não encontradas as devidas soluções na vida presente, você pode remeter-se à vida anterior para buscar o devido equacionamento da problemática, da dificuldade. Porque todos nós trazemos aspectos inconscientes da nossa vida como um todo. E aí, apenas relembrando, às vezes a gente pensa que está consciente de tudo, que é o consciente nosso que dirige, mas aí lembrando aquela imagem de Freud, né, do iceberg, onde aquela pontinha do iceberg acima do nível do mar é o consciente. E toda a parte submersa, em torno de 90% a 95% do iceberg está submersa, significando que todo esse potencial de 90% a 95% está completamente inconsciente. E pelo fato de estar inconsciente, não quer dizer que não influencie a vida consciente do indivíduo, né? Jung coloca de uma outra forma que o consciente seria como sendo uma pequena ilha e o inconsciente seria todo o vasto oceano onde a ilha se encontra. E por que isso é importante, esse conteúdo do nosso inconsciente, esse estudo biográfico, para a gente perceber algumas coisas da nossa relação com quem nos criou, com quem nos cuidou, para que a gente possa ir, então, trazendo para a consciência e fazendo comparação e identificando possíveis semelhanças, né, e de contraste com os familiares com os quais nós convivemos, né, ou até mesmo que nós não convivemos, né, mas que permanece ali dentro daquela constelação familiar, exercendo ainda influência na atualidade nos descendentes, né? Aqueles que já não existem mais entre nós. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente vai se libertando, a gente vai entendendo a dinâmica das coisas, tomando consciência do que era inconsciente, para estabelecermos a devida, digamos assim, rota, meta que nós desejamos seguir a partir dali. Ela vai falar também nesse item da existência das subpersonalidades que todos nós temos e que influenciam bastante a nossa vida e nenhum problema existir as subpersonalidades. O problema é que, às vezes, uma delas acaba querendo assumir o controle da personalidade propriamente dita. Aí dá problema, né? Assim como é natural a gente ter complexo, mas quando a gente constela um complexo, é o complexo que nos possui, que nos domina, que nos controla. Então, esse trabalho de aprendizado, de evolução, de individuação, vai nos proporcionar, com o tempo, uma verdadeira integração das subpersonalidades. Apesar dela já dar um toque aqui nesse tema, que vai ser o próximo item do nosso encontro, nós vamos deixar para a gente aprofundar mais essa questão das personalidades múltiplas, das subpersonalidades, no nosso próximo encontra. Então, é importante, como sempre, a doutrina espírita propõe alguns recursos terapêuticos para nós, e ela vai estar sempre citando isso, né? Aqui ela vai falar do serviço ao próximo, lembrando, como vimos na segunda anterior, a questão da oração, da meditação, do relaxamento, a visualização de cura, a técnica de serviço ao próximo, né, com total desinteresse, que nós chamamos de atividade de assistência social. Então, toda vez, portanto,
que nós tenhamos as sombras se desenhando, perturbadoras, nos painéis da nossa emoção, da nossa memória, é buscarmos trabalhar, né? E buscando essas emoções perturbadoras, trabalhar contra os valores éticos da nossa existência, como dever, realização, trabalho, alegria, inspiração para o belo, para o útil, a criatividade, né? As necessidades, portanto, de crescimento, de fazermos mais luz dentro de nós, é imprescindível a gente buscar um recurso terapêutico, como estes que nós já citamos anteriormente. E quando se torna assim muito, mas muito difícil, aí nós temos do centro o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho do passe, o trabalho da desobsessão, não é? E quando tudo isso ainda assim pese nós sairmos de onde nós estamos, aí é importante buscar uma ajuda terapêutica para poder, então, além da terapêutica espiritual, além da terapêutica espírita, a ajuda terapêutica de um psicólogo, de um terapeuta, ou até mesmo a ajuda de um médico psiquiatra para, a depender da situação, se utilizando da farmacologia, nos ajudar a sair do processo em que nós, porventura, nós nos encontremos, para a gente assim poder nos fortalecer e, consequentemente, né, nós avançarmos em direção ao que nós de fato, digamos assim, nós almejamos. Nós poderíamos aqui dizer que muitas vezes a gente precisa hoje, em termos de hoje, aqui e agora, você ter um ideal de vida, né? Aquilo que te move, aquilo que te movimenta para algum lugar. Então, qual é o meu, o meu, o meu ideal? É importante a gente frisar isso e considerar o ideal como sendo, vamos dizer assim, como sendo uma missão de vida. E a gente aprende na doutrina, né, que todos nós trazemos conosco uma missão existencial. É a grande realidade. Todos nós trazemos conosco essa missão de, de vida que nos impulsiona para onde a gente de fato deseja, digamos assim, a gente deseja ir, né? Então, quando a gente pensa nisso, nessa possibilidade de você, como já dizia Paulo, estabelecer o alvo para onde você segue, para onde você está indo, na verdade. E com isso você tendo essa percepção de qual é a sua meta, qual é o seu alvo, qual é o seu ideal, você vai trabalhar a sua vida interior para que esteja devidamente, digamos, alinhada, né, com esse ideal que você busca realizar fora de si mesmo. Então, com isso, você vai se conhecendo mais, vai evitando o gatilho da sua instabilidade emocional, que às vezes vem pelos pensamentos negativos que vão surgindo, e você vai perdendo, de uma certa forma, o entusiasmo pela vida. Então, quando isso estiver acontecendo, vai para dentro de si, ora, fortalece-se e busca banir, mandar embora de uma vez por todas todos os pensamentos que justifiquem essa digamos, esse desânimo, esse estado de agonia interior em que, às vezes, nós nos deixamos, digamos assim, situar, né? Então, é importante a gente ter em vista que sempre é tempo de a gente recomeçar, começar de novo,
Por isso, Deus nos abençoou com a possibilidade do dia, onde ele começa a partir do primeiro segundo da meia-noite e vai até a meia-noite, onde então seria o marco daquela escuridão máxima, mas sempre nasce um novo dia. Então, nós temos sempre um novo dia pela frente com a oportunidade de recomeçar. Quantas vezes forem necessárias para irmos encontrando o sentido da nossa vida. E o Espiritismo nos auxilia bastante nisto, nos auxiliando a entender qual é o sentido da nossa existência. Porque nós estamos aqui, porque nós sofremos, porque nós vivenciamos determinadas experiências e para que essas experiências existem. Pensemos nisso. No próximo encontro, vamos para o capítulo 2, onde vamos falar das subpersonalidades. Até lá.